Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra da sua presença e de nos assistir. É com muita alegria que retornamos ao estudo, o tempo de despertar o ser do Movimento Espírita Francisco de Assis, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse estudo existe há mais de 15 anos, eu vou colocar assim, né? Há um tempo que a gente se reúne para poder trabalhar em nós a linha do autoconhecimento. E é com grande alegria e grande satisfação que este grupo começou a estudar a obra de Sebastião Camargo, né, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Já lemos uma vez toda a obra e estamos na segunda leitura desde a época da pandemia, que a gente faz nesta modalidade, né, virtual, e esse ano talvez nós estaremos trabalhando presencial e virtualmente, né? Vou conversar com o pessoal da casa e verificar a internet de lá, né? Então a gente vai poder ter mais público e presencial e continuaremos por aqui também, né? Porque é uma grande satisfação, uma grande honra estar com vocês. Para quem está acompanhando a obra, quem acompanha o estudo, nós estamos no item que fala sobre a manutenção da saúde pela alimentação, na página 358. Então, eu acho, creio que é essa página mesmo, mas é da edição que eu tenho aqui, né? E é o capítulo 10, o ser de consciência desperta. Então, vamos lá, meus irmãos. Bom dia, Marcelo, primeiramente, diga seu bom dia aí, pessoal. 2024 iniciando, então, para nós. Bom dia a todos, que nós saibamos aproveitar esse novo ano que se começa e, se possível, mantemos nossos pensamentos elevados, né, por esse mundo que tanto precisa das nossas mentalizações esse ano. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Seja, né, do Marcelo, que seja esse dia proveitoso para nós. Ok, dona Miriam, deu uma falhadinha no áudio, mas obrigada, gratidão. Bom dia, Sebastião Camargo. Excelente, maravilhoso dia para todos nós. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade e nos faça instrumento de sua paz. Que assim seja. É uma satisfação muito grande tê-los conosco. Como eu disse, né, nós vamos começar o nosso estudo este ano, né, dando continuidade ao capítulo 10, o ser de consciência desperta. E nós estamos no item a manutenção da saúde por meio da alimentação. E esta página, então, nós fechamos ela com uma anotação aqui, que todos os seres entendem a linguagem do amor / intenção. E vamos seguir aí, então, com essa citação de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Vamos lá? Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Conseguiremos equilibrar e manter a harmonia do universo psicofísico quando amarmos incondicionalmente os nossos irmãos que animam a forma humana e, simultaneamente, respeitarmos todas as frequências ou dimensões da vida. Numa visão retroativa, devemos evitar o desperdício de alimentos do reino animal
ao psiquismo divino, objetivando o aproveitamento total da energia em todas as suas formas de manifestação. Na observância da divina lei, faz-se indispensável saber que, primeiro, amando incondicionalmente a forma humana, desenvolveremos com nobreza a nossa consciência subhumana. Segundo, respeitando os seres subhumanos, trabalharemos com proveito a nossa consciência animal, amor e respeito aos animais. Terceiro, ao respeitarmos os semelhantes animais, educaremos a nossa consciência vegetal. Quarto, exercitando o respeito a todas as formas vegetais, aperfeiçoaremos a consciência mineral. Quinto, somente quando respeitarmos a consciência, componentes da estrutura do ar, iluminando-as com pensamentos saudáveis, sublimaremos na essência a consciência mineral existente em nós. Sexto, usando adequadamente a luz, promoveremos os elementais do ar em nossa consciência. Sétimo, quando entendermos e respeitarmos as mônadas constituintes da estrutura do amor, seremos agraciados com a promoção da consciência formada pelos elementais da luz. E, oitavo, por fim, ao alcançarmos o estágio de amor incondicional, seremos partes integrantes da consciência cósmica, como raios conscientes da eterna sabedoria. Em sentido profundo, o que designamos por amor e respeito é a realização consciente do processo de incorporação dos elementos constituintes de todas as formas citadas, no eterno mecanismo de interação e expansão consciencial. Sem isso, seremos apenas marionetes ou consciências robotizadas em profunda estagnação, contrariando a lei da evolução, claramente expressa por Deepak Chopra. Comentemos? Vamos dar uma paradinha aí, né? Tem muita coisa. Eu ia pedir para você ir localizando enquanto a gente inicia o nosso comentário, depois o nosso irmão Sebastião Camargo, a dona Miriam, pode fazer a complementação e esclarecendo mais, né? Vai olhando a questão 585, que ele nos remete, e na Gênesis, o capítulo 6, item 18, no Kardecpédia, você acha rapidinho aí na internet. Quem não conhece, né, o Kardecpédia é bem prático, viu, pessoal? É rápido para a gente localizar as questões. Mas vamos lá, então, né? Começando, então, hoje, retomando a continuidade, quando a gente pensa em alimento, né, a gente fica imaginando os alimentos em si, como que a gente se alimenta, o que dá sustância para o nosso corpo físico, como que a gente atua, e vem aqui tocar num ponto muito importante, que é a própria amor, né, e o amor ao próximo, e o ato de alimentar-se, então, né, Sebastião Camargo, você nos auxilia nesse sentido, é amar ao próximo, né, como a si mesmo. E nós tivemos a oportunidade e gratidão de estar numa live com o Sebastião Camargo, tocando no assunto do alinhamento dos chakras, né, e a gente só ficou nas noções, para depois a gente dar uma continuidade não sei quando, mas mostrando ali, né, a importância também desse respeito a si mesmo, né? Então, eu fiz uma palestra apoiada nessa live, na sexta-feira, numa casa espírita aqui em Dourados, aonde a gente tocou exatamente neste sentido e neste pensamento. Como que eu quero conquistar o mundo, desenvolver o bem para todos, que se eu não respeito nem esse maquinário que o Pai nos presenteou, né? Nos deu a oportunidade de vivenciarmos.
Nós sabemos que o corpo físico atual é uma conquista do espírito encarnado. Então, eu e você conquistamos, né, esse maquinário. Eu estou colocando como máquina, a Sebastião coloca como uma espaçonave, né, e realmente acaba sendo um veículo, né, do espírito encarnado, que quando está encarnado, nós denominamos alma, como nos ensinou o próprio Allan Kardec. Então, como que a gente pode, né, querer conquistar tanta coisa lá fora, se o princípio básico da nossa existência, que é o amor e o respeito a esse veículo, a essa espaçonave, como nos diz Sebastião Camargo, nós ainda não cumprimos. E aí a gente vai entrar nas nuances do próprio pensamento, né? A mente, como que ela coordena tudo isso. E o nosso pensamento não está voltado a esse amor por si mesmo. E nós não tratamos aqui, que muitas vezes quando a gente fala amor a si mesmo, as pessoas correlacionam com o egoísmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O ego é um princípio espiritual que está em nós pela necessidade de centro, né? E a gente não entende isso ainda, né, Sebastião Camargo? E a gente vê que tudo existe um centro, os vórtices têm um centro, então tudo caminha para um centro. E aí como que a gente desenvolve esse equilíbrio? E aqui vem a observação, então, da lei, né, que Sebastião Camargo traz para nós, através da lei divina, né, e ela vai tocar em todos os pontos, né, do amor incondicional começa por ali, né, a forma humana. E aí a gente vê hoje, né, analisando a nossa humanidade, como que a gente se envolve, né, com questões de até deformar a forma humana. Aí eu estou falando, sim, da própria corrente de cosméticos, fármacos, de plástica, cirurgias, né? Às vezes não é a busca pela saúde, é a busca, sim, pela destruição do que está e por uma aparência que não foi conquistada. Diz para você que o corpo físico que eu temos foi uma conquista minha e sua, por isso que nós estamos nele, estamos com ele, né? Nós elegemos, né, dois seres para ser os nossos pais aqui na Terra, e deles vieram, né, grande parte do material que a gente conseguiu trabalhar com o nosso campo mental e formar o que somos hoje, em termos físicos, estamos falando em termos físicos. Então, amar a forma humana, nós vamos desenvolver o quê? Uma nobreza, né, da nossa consciência subhumana, antes do humano. Vamos enobrecê-la, respeitando os seres subhumanos antes do humano. Nós vamos trabalhar com proveito a nossa consciência animal, que seria o amor e respeito aos animais. Mas não é essa loucura, né? E aí me perdoa, da vida pet. A gente caminha para entender isso, mas a gente traduz de uma forma que não é a essência, né? E a gente acaba desgastando-se energeticamente. Tem gente que considera o animal quase um humano, ele é animal, né? Então, aí eu vou colocar um parênteses. Tem pet shop muito mais caro que os nossos cabeleireiros ou barbeiros. Então, por aí você começa a comparar como que a gente desvirtua o sentido desse respeito. E ao respeitarmos, então, de verdade, né, esses animais, nós educaremos a nossa consciência digital. Olha o progresso, como essa iluminação que veio nessa descrição nos traz. Começa do humano, partimos para o animal e vamos para o vegetal. Por quê? Porque, em essência, está tudo aqui, né? Nós estamos compostos de todos esses reinos, né? Apesar de, às vezes, não entendermos assim. Depois que eu respeito o mundo vegetal, eu começo a respeitar os minerais, né? As formas
minerais. E aí nós vamos trabalhar essa consciência mineral que está em nós. Somente depois que respeitarmos isso, nós vamos estar pronto para trabalhar as consciências que compõem a estrutura do ar. Então, não para, né? A gente vai muito para o reino, falamos, né, do progresso, reino mineral, vegetal, animal e hominal. Sebastião vem dar mais um pitaco, né? Não é até aí. O ar. O ar tem elementos, né? E esses elementais que compõem a estrutura do ar, né, vão se iluminar através do quê? Dos nossos pensamentos saudáveis. Sublimaremos na essência a consciência mineral existente em nós, né? Então, o que compõe, né, tudo o que existe? Essa essência que nós estamos aqui estudando e buscando compreendê-la. Mas para ali, a partir do momento que eu entendo os elementais que compõem o ar, nós vamos buscar o quê? A luz. Então, tem além disso ainda os fótons que compõem a iluminação, a luz do que nós vemos, do que nós conseguimos atingir. E aí, atingindo essa consciência, que nós vamos entender as mônadas constituintes da estrutura do amor. Que caminho, né, é esse maravilhoso que nós vamos trabalhar para promover a nossa consciência das formas elementais da luz. E aí sim nós vamos chegar, né, no oitavo, que ele coloca aqui, 8, né, sentido do infinito, né, o símbolo 8 deitado, sentido do infinito. Então, neste oitavo item, nós vamos ver que alcançamos o estágio do amor incondicional. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É infinitamente presente em todos os sentidos da nossa existência. Agora vamos lá ouvir o nosso irmão Sebastião Camargo. Não sei se Dona Miriam já quer perguntar, espera mais um pouquinho. Marcelo. Relembrando Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. E com André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. E em nosso livro complementamos. O amor é isso, a alma da vida, e a alma em si só se nutre dele. Mas o amar é a sublimação do próprio amor, que na origem é o princípio inteligente. Porque nós estamos vendo, Adriana, Dona Miriam, Marcelo e todos os internautas ou net espectadores, que nós somos criados perfeitos, prontinhos. Nós estamos aqui aprisionados. O criador dessa realidade, chamado Yahvé, errou. Então nós estamos pagando pelos seus erros. E eu acho que Leon Denis estava um pouco equivocado, embora tenha sido queimado na cruz por acreditar no Cristo, quando ele disse: Deus não nos criou, nós nos fizemos através dos milênios. E tudo que existe em nós existe no universo. E tudo que existe no universo existe em nós. Porque se observarmos o espírito recém-saído do psiquismo divino, que tem a sua origem no hálito divino, se ele não aceitar trabalhar como alimento para o departamento seguinte, ele não sai do lugar. Porque ele vai se unir para ser a matéria elementar, ou a matéria que vai alimentar alguma coisa, para dar a construção no próprio amor substância, que é o amor que vai gestar todas as coisas. Aí vemos a edificação do éter cósmico, do fluido universal, da matéria mental, da energia mental, da bioenergia. Estou pulando algumas etapas para não ficar muito cansativo.
Se a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, não morrer na forma para transformar em energia mental, ela vai ficar matéria mental. E se a energia mental não se transmutar em bioenergia, ela vai continuar somente energia mental. E se a bioenergia não se deixar passar pelo processo infindável de transmutações, jamais ela vai compor os infracorpúsculos, as linhas de forças, os princípios subatômicos. E esses elementos infraatômicos, subatômicos, por um dinamismo irrefreável, passa por metamorfoses incontáveis até chegar no estágio que nós chamamos de partículas atômicas, a energia nêutron. E se o nêutron não se deixar morrer na forma para ser o alimento construtor e nutridor do próton, ele não passa de nêutron. E se o próton não se metamorfosear, transmutando-se em elétrons, ele vai ser apenas prótons. E se o elétron não se deixar aperfeiçoar, sublimar para gestar os fótons, ele vai ser apenas elétron. E o fóton já é a consciência desse átomo com os elementos que foram sublimados. Aí, quando nós chegamos na forma humana, por desconhecer essa longa caminhada que fizemos, aí nós odiamos os humanos, quer dizer, odiamos a nossa própria forma e morremos de amores somente pelos animais. Mas e os vegetais não merecem igual respeito? Porque eu morro de amor pelo animal e deixo apodrecer o alimento na minha geladeira. Mas chega um ponto que eu começo a apaixonar também pelos vegetais, só que eu uso água em demasia. Não sei nem sorver a água para o equilíbrio do meu próprio corpo. Por isso que Kardec fala que somente o conhecimento do verdadeiro elemento primitivo e a sua trajetória nos daria a condição de ver a verdade onde alguém vê o erro. Por exemplo, nós ficamos 6 anos veganos. Só que a nossa vesícula parou de funcionar. Ela só funciona com gorduras, com proteínas potentes. Com vegano não se come ovo, não se toma leite, não se come carne. E ela petrificou. E já que ela estava mais ou menos petrificada, por desconhecimento, tomamos outro medicamento, chamado Depaquene, que ajudou a necrosá-la. Por ignorância. Porque se o homem deixar de trazer a proteína animal para o seu mundo, como que o animal vai chegar ao anjo? Jesus foi muito claro: ninguém vem ao Pai se não passar por mim. O que é passar por Jesus? Viver todos os estágios dentro do planeta Terra. Porque o planeta Terra é o corpo ciclópico do Cristo. Somos células do seu corpo, parte dos seus tecidos, tecidos dos seus órgãos e assim sucessivamente. E o nosso propósito é entender que não tem privilégios como de ser criados perfeitos. E agora, pelo erro de alguém, nós estamos aqui pagando pelo erro de outro e eu estou aprisionado no corpo. Então, Kardec se equivocou de novo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Posto que na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele narrou que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Na questão 560, todos nós, não tem exceção, vamos passar por todas as experiências do universo, sem deixar nenhuma de lado, e aprender gradativamente em
todas as partes, a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Então, se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, então o perispírito nasceu da transmutação do corpo. Assim como o corpo da transmutação da proteína animal, que nasceu da vegetal, que nasceu da mineral, até remontar à origem. Se assim não fosse, Kardec, de novo, o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Qual é a completa purificação do perispírito? A natureza dos espíritos puros, ou seja, transformou-se no espírito puro. Então, se é nessa sequência, nós temos o mérito de nossas obras. Agora, se eu nasci pronto, que mérito eu tenho? Porque, segundo essa visão, basta eu tomar consciência disso e voltar para casa. Eu quero ver. Essa eu pago para ver. Porque ou Ramatiz está totalmente equivocado, ou tem germes de grandes verdades. Porque enquanto eu não reconciliar com o entorno, eu não viajo para o interno. E os meus adversários reais não estão no entorno, estão no interno. Porque os piores inimigos, segundo Joana de Angelis, estão no interior e não no exterior. O exterior é apenas o espelho que eu sei o que eu tenho dentro de mim, de acordo com as minhas reações. Reconciliei com o entorno, reino humano, animal, vegetal, mineral, todos os reinos até chegar à origem da vida. Agora eu estou pronto, porque agora eu já estou na antecâmara, já consegui o domínio do mundo mental, da minha inteligência, meu poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos, minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos. Aí eu vou entender que a mente não é o terror, ela é apenas um laboratório. Não é ela que cria os pensamentos. Quem cria o pensamento é a inteligência, usando o poder imaginativo, acionando os seus desejos e transformando alguma coisa menor em pensamentos. E não são eles que operam a mente. Eles estão obedecendo à inteligência. A inteligência, segundo Kardec, na obra A Gênese, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo ser, que vai aperfeiçoar. Usando a tua mente, os seus pensamentos, a sua vontade. Então, quando percebemos essas realidades, seria moleza. Então, eu reconheço e volto para casa. Saio da prisão. Tem um moço chamado Jesus, o Cristo de Deus. Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas. Ele deixou 99 lá e veio buscar a uma que ficou para trás. E agora a gente deixa todo mundo para trás, que está num caminho de evolução. Eu deixo o corpo, porque não vale nada. Isso é uma prisão. O humano que está à minha volta, não estou nem aí com ele. Nem animais, nem vegetais, etc. E aí vou voltar para o nirvana. Eu quero ver. Essa eu pago para ver. Porque, segundo André Luiz, eu vou construir uma espaçonave perispirítica de acordo com o que eu fizer com o meu corpo. Porque isso é depoimento dele. Eu não treinei órgãos para viver nesse mundo. Pois eu não promovi o meu próprio corpo para assimilar energias mais sutis. Porque lá ele se viu com um corpo semelhante, com necessidades semelhantes. E por trabalhar 36 horas ininterruptas de assistente de faxineiro nas câmaras de retificação, que nem faxineiro era, mas queria ser médico. Aí ele construiu uma espaçonavezinha mental bem frágilzinha, que deu condição dele se esforçar, e a sua mãe veio ao encontro e levou ele adormecido para a sua dimensão. Quer dizer, se você quer ficar aqui com a mamãe, observar a paisagem, então volta e trabalhe um tanto mais e construa, quer dizer, transforme os seus corpos
em asas de luz. Porque eu só posso viajar para o interno com a minha espaçonave que eu criei. O Cristo interno não vai criá-la para mim. Quantos anos eu pedi para o meu Cristo interno, para os mentores, até para Tupinambá, para quebrar as pedras da minha vesícula, para extraí-las. E nunca deu certo. Mas quando eu tomei consciência que sou eu que as criei e sou eu que devo descriá-las ou promovê-las. E quando vemos em Ave Luz Jesus falando que, no sentido profundo, ninguém cura ninguém. Só a pessoa que tomou consciência e adquiriu, quer dizer, tomou ciência e adquiriu consciência que só a vivência dos ensinos de Jesus em espírito verdadeiro pode curá-la. Eu gostaria, como fiz durante milênios, de pegar esse atalho e voltar para casa num relance. Porque nem os egípcios conseguiram, porque deixaram eles aqui sem espaçonaves. E vieram com esses discos voadores gigantes trazê-los, porque não tinha capacidade para vir. Agora, voltar para casa é com a sua própria espaçonave. Que até o João Berbel, nesse sentido, ele acerta na mosca. É o espírito nave. Quer dizer, a sua nave é a mesma de Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta. Ela viajou pela psiconáutica com os veículos que ela construiu em segundos para Marte, Júpiter, Saturno e outras instâncias. Então esse é o ano que começa, Adriana. O ano da nossa colheita ou de uma semeadura mais consciente. Onde eu não vejo privilégio, porque se alguém criar outro pronto, o mérito é de quem criou. O criado não tem mérito algum. Agora, se nós participamos da obra com Cristo como co-criadores, ele não pediu os talentos de volta de quem os promoveu. Ele promoveu a pessoa com talento e tudo. E os talentos, inicialmente, são nossos corpos. Eu vou aprimorando, como André Luiz fala, a primeira morte. Por evolução, eu transformei o meu corpo em luz. A segunda morte por evolução, o corpo que nós chamamos astral, que é o que ficamos com ele fora do campo físico, eu transformei ele em corpo mental. E assim até transformar em mental superior, em emocional superior, em campo intuitivo, até chegar ao corpo celestial, que é o corpo da consciência. Agora, voltar para o âmago da consciência, para o reino de Deus em nós, sem a roupa nupcial, não conheço esse caminho. É fantástico esse início, né? Eu acho que traz muita coisa aqui para o nosso universo. E aí você falou do povo egípcio. E eu mentalizei neles na hora que você estava comentando, e exatamente para, como começamos falando do amor, né? Esse é o nosso corpo físico. Eles tinham essa presciência, né? Eu assisti esses dias um documentário sobre como eles mumificavam, só que eles interpretaram totalmente para um universo muito terra, material, assim como é o amor aos animais hoje, o amor aos vegetais, né? A gente está no caminho, é isso que eu gostaria de colocar, nós estamos no caminho, mas a gente se influencia muito pelas coisas da terra ainda, por valores equivocados, né? E não ganha de alguém, não ganha do amor, da troca do amor em si. E eles também, talvez, não sei, mas conforme a gente vai acompanhando a história da humanidade, havia uma pré-ciência de que o corpo físico era algo valoroso,
uma vez que a gente buscava cemitérios, construímos pirâmides, né? Estou me colocando no meio, mas eu não sou egípcia, não, mas a turma de lá, né, colocou, né, os corpos físicos ali, mumificaram, colocaram amuletos, né? Quem morria e tinha seus empregados, todos iam juntos, né? Morriam juntos para ficar acompanhando, como se tivesse uma relação muito forte, né, com esse sagrado corpo físico. Era neste sentido ou era mais no sentido de perpetuar uma única existência? Não sei, que conceito era esse do nosso povo egípcio? Como estivemos por lá, lembramos como se fosse hoje. Por perder espaçonaves tão sublimes onde estávamos antes de vir, porque lá volitávamos com o corpo físico. E por saber que a promoção do físico que vai levar à construção dessas espaçonaves, e por não conseguir ainda o processo de eternizar o físico até essa promoção, acreditarmos que conservando a gente sairia, dava uma voltinha e voltava nele mesmo para ter um cuidado maior. Não tinha nada de errado porque a ideia era nobre. Só não sabíamos que quando voltássemos, teríamos que arrebanhar os elementos dissociados pela natureza e reagrupá-los e continuar a estrada. E como esses corpos mumificados ficaram séculos, milênios, aí não tinha como voltar, porque eu teria que pegar os mesmos elementos. Não tinha direito de pegar outros elementos, sendo que os que eu assumi o compromisso foi com aquelas ovelhas à semelhança de Jesus. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Por isso que esse povo gastou tanto tempo e muitos ainda estão aqui, como é o nosso caso. Por ignorância, por achar que abandonar o corpo. Por isso que nós estamos fazendo o extremo para não deixar ninguém para trás. E é possível. Nós sabemos que isso é possível. E vamos ver se chegaremos mais rápido dessa vez, já que até então só queríamos pegar atalhos. Eu acho que a busca do atalho, né, como você mesmo colocou, quando a gente pede socorro, pede ajuda, né, a gente está buscando esse atalho, né, a gente quer que o outro, né, como a gente, na outra obra, no Alimento dos Chakras, você traz uma mensagem bem importante ali, que a gente, acho que é de Ramatiz, que a gente ainda gostaria que Cristo carregue a nossa cruz, né? Não é que pegue a sua cruz e vai. A gente gostaria que o Cristo carregasse a nossa cruz. Então, essa doutrinação perpetuou dentro de nós, né, da busca do mais fácil. Mas vamos lá, Marcelo, você conseguiu achar alguma coisa aí na 585? Aguenta aí um pouquinho, Marcelo. Dá só voltar ali no Cristo para carregar a nossa cruz. E até criaram o jargão. Não, ele morreu para nos salvar. Então estamos todos salvos, não precisamos fazer nada. E ficamos acomodados. Já morreu para nos salvar, ele tomou sobre ele todas as nossas feridas, quer dizer, nos curou. Tem alguma coisa que não está batendo aqui nos meus neurônios. Eu continuo enfermo, continuo dolorido e continuo perdido, então esse negócio não está. Aí vem Joana de Ângeles e fala: a salvação desse mesmo é a sua iluminação consciencial. E ela começa dizendo: todos os elementos do corpo têm que transformar-se em sentimentos, em virtudes. Começa por aí. Todos. Ela falou: nada deve ser perdido nesse organismo. Tudo vai transformar-se em sentimentos. E ela fala: quem nos salva somos nós com as nossas transformações, com as nossas obras. E não Jesus. Ele veio mostrar o caminho. E em certo momento disse: eu sou o caminho. Mas sou a verdade? Ele não disse que era a verdade. Isso alguém colocou lá. Mas Joana de Ângeles fala: eu sou o caminho da verdade e da vida. A verdade e a vida é o próprio Deus, o próprio Senhor Supremo. Agora, ninguém vem ao Pai, repito, senão
passar pelos mesmos caminhos. Quer dizer, se não passar por toda a estrada que eu passei, vim aqui, passei do nascimento até agora, e pelos mesmos testes, pelas mesmas calúnias, difamação e etc., e ainda ser crucificado no seu calvário libertador, não chegará. E esse calvário é uma delícia, porque a dor é tão dilacerante que você pensa que vai morrer de dor. Num dos testes, apenas vomitamos de dor. No outro, além de vomitar, estávamos morrendo de dor. Mas a fé foi inquebrantável, porque é um termo que nós criamos. Porque fé raciocinada é moleza. Conheço todo o mecanismo. Agora, fé vivenciada já é um pouquinho forçar a amizade. Agora, fé inquebrantável, eu prego o negócio a vida inteira. Agora, no momento de dar o testemunho, eu vou fugir? No momento de pegar o moço que está com sem a roupa nupcial e vesti-lo, eu vou expulsá-lo? A gente tem que ter essa consciência. Então, Jesus mostrou como fazer. Agora, precisamos fazer. Bom, então vamos lá. Questão 585 do Livro dos Espíritos. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes. A, dos seres orgânicos e dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de que sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. E aí nós temos também em A Gênese, né? Capítulo 6, Uranografia Geral, a criação universal, item 18. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso, e nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas dos minerais têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se grupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos compenetremos da noção de
que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital, que forma gerações espontâneas em cada mundo. À medida que se apresentam as condições da existência sucessivas dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Nessas duas chamadas aqui para nós, né, no final do item 8, tanto na questão 585, como na Gênesis, capítulo 6, item 18, tudo demonstra para nós esse caminho que você acabou de nos explicar, né, Sebastião Camargo? E comprova, né, na própria obra ali de Allan Kardec, que é a base doutrinária que nós seguimos. É importante enfatizar isso para os nossos irmãos que não conhecem a doutrina espírita. Nós estamos, sim, seguindo Allan Kardec, e dentro da obra de Allan Kardec nos remete às reflexões aqui que já foram postas, e ditas por Sebastião Camargo, por nós, e trazendo à luz, à tona, tanto conhecimento de que somos, sim, nós que estamos atores frente à nossa própria existência. Eu acho que nós não vamos caminhar muito mais longe hoje, porque todas as linhas aqui merecem, sim, a gente falar um pouco mais e compreendermos um pouco mais. E nossos irmãos internautas já colocaram algumas coisas aqui para nós. Pamela ainda coloca aqui para nós da mensagem que ela ouviu ontem com Sebastião Camargo, uma gravação, dizer que a ciência sem religião é cega e a religião sem ciência é manca. Se não temos um direcionamento moral e espiritual, como está acontecendo em algumas ocasiões, não tem evolução. É uma afirmação que ela traz aqui para nós, apresentando para nós, essa profundidade do conhecimento e do quanto a gente tem que estar atento. Fé raciocinada, Sebastião já colocou bem aí, eu entendo, você entende, compreendemos, tudo bem. Agora, no momento dessa dor angustiante, que você fala, vou morrer na dor, será que temos a fé? Como que essa fé funciona em você? O desespero, para mim, assim, a compreensão total, porque para nós ele é um exemplo aqui conosco, no Brasil, o Chico Xavier, Então, quando ele está gritando no avião, pedindo socorro pela vida dele, e Emmanuel fala para ele morrer com a educação, Então, eu vou morrer, então morro com a educação, não precisa berrar tanto. Aí eu faço essa referência da fé, Porque como que é a sua fé, Será que eu sou educado o suficiente, para aceitar o que vem pela frente? Ou eu me desespero? Então, mostrando que nós pouco compreendemos ainda da nossa imortalidade, da nossa continuidade, porque se ainda impera o desespero em nós, é que a compreensão de fé foi pouca, Sebastião Camargo? E direcionar moral e espiritualmente as nossas atitudes aqui na Terra tem sido, sim, Pamela, o nosso grande desafio enquanto seres, vivendo uma dualidade material, sem compreender que esta matéria é espiritual, e a essência espírito. Então, isso é que deixa-nos com essa dúvida constante. Uma coisa que se agarra muito a uma vida
terrena, como se fosse tudo aqui o certo, e a outra, que é a essência, que está procurando a libertação de si mesmo, né? Então, de conceitos, de pensamentos, que traz para nós, às vezes, muito atraso. Então, essa libertação, essa salvação que nós estamos buscando aqui dentro de nós mesmos. O Sérgio também coloca: a iluminação interior é o começo da libertação da alma. Também uma afirmação. Eu vou ler toda, Sebastião, depois, se você quiser completar alguma. Luiz Gonçalves coloca: amar todos os reinos, inclusive o animal, mas respeitá-los no seu propósito e local, sem forçar sua natureza, necessidades e experiências. Acho que é mais ou menos o que a gente estava comentando, né? De trazer o animal para a vida humana, né? Tem gente que quase usa a mesa, né? Como se fosse um ente ali. E também tem outros problemas, que é o pano de fundo, não vou comentar totalmente, mas a nossa carência interna, tem gente que está preferindo, olha só, não vou amar um humano, eu amo um animal, substituo como até um filho, né? Então, o extremo que nós vivenciamos. E aqui, Sérgio Miranda também agradece a tudo que nós estamos falando. Marcelo, Dona Miriam, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação de tudo que foi dito, antes de Sebastião começar? Eu só comento assim, penso, né, e vejo a situação do pessoal que o homem acha que os animais é prioridade. Eu já ouvi um amigo do meu filho falando: eu não gosto de ser humano, eu gosto de animal, de gato. Ainda ele especificou, né? Aí eu penso: como que você vai gostar de um animal se você não gosta dele mesmo? Né? Não tem respeito. Então, essa parte aí eu fico muito triste quando eu ouço essas coisas. Os animais têm guarda partilhada de cachorro, de pets, com os casais que se separam, né? E não é mais fácil adotar uma criança e dar amor, dar educação para eles? Não, que eu tenho meus pets aqui, eu amo eles, converso, trato mais como animal. Eu não judio, eu não trato mal, não bato, eu dou água, põe até gelo na água no calor, eu cuido bem. Mas trocar o amor de um animal, de um pet, por um ser humano é o fim. Essa pessoa não tem, acho que, amor para ele mesmo. É isso aí. As confusões que nós vamos fazendo, né? Marcelo? Bom, por enquanto eu tô só com o pet, ainda não tô sem os filhos, então não posso argumentar muito nesse quesito. Apesar do meu pet ser um pet mesmo, né? Não trato ele como um filho, né? Mas tento fazer o melhor por ele sempre que possível, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Não sei se é uma pergunta, mas tipo assim, é uma indagação para o Sebastião nesse processo evolutivo, assim, mas é bem mesquinha, então desculpe a minha baixa evolução. Vamos pegar o exemplo. Hoje eu peguei uma camiseta lá e, tipo assim, ela deu o tempo dela, eu falei assim, é hora de jogar ela fora. Aí eu falei assim, é um ser em evolução, as células, as moléculas ali, jogo no lixo, mas sei que vai para o lixão, do lixão vai passar por todo um processo de destruição ali, com energias provavelmente bem pesadas ali, daquele processo de solução, né? Mas se não faz isso, qual é a outra solução para essas coisas que não nos servem mais? É um processo, tipo assim, o alimento
que por algum motivo a gente não usou, ou as cascas, que eu entendo que existe processos que você pode usar até as cascas para tudo, né? Mas eu não consigo, ainda não tenho esse processo. Qual é a melhor forma de descartar isso sem trazer traumas para esses elementos que fizeram parte da nossa vida, mas já passou o tempo de estar conosco? Tipo assim, já não tem mais sentido estar conosco. Tem uma solução pronta, amigável aí, que não pesa muito a nossa consciência? Vamos fazer algumas reflexões. Vou deixar essa pergunta aqui no cabitezinho. Vou fazer só uma retrospectiva rápida aqui. E depois a gente chega aí, que é na questão 585, que você leu, e no item 18, né, da obra A Gênese. O item 18 que está lá no capítulo 6. E vou começar pelo item 18. Que lá fala que, na realidade, só existe um único elemento em todo o universo. Que uma molécula, um inseto, um embrião, tudo é feito desse mesmo elemento. E se é elemento único, aí na questão 585, a força mecânica que rege o mineral, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal, somos a soma de todos esses seres e outras. Ainda fala de outras realidades que desconhecemos, que são tantos reinos que não daria para descrever. E Leon Denis sintetiza: somos a síntese de tudo que nos antecede. Agora vamos fazer um misto aí com a sua pergunta. Você falou que é mesquinha, nunca percebi ultimamente a pergunta tão sábia e necessária quanto essa. O nosso calçado, as nossas roupas evoluem conosco, porque eles são feitos de átomos e moléculas. E se não existe nenhuma molécula que não seja uma porção de princípios inteligentes, e no ato de vestir a roupa, algo da roupa mergulha no nosso campo biológico e algo do nosso campo transita para ela, assim como para o calçado. Tanto que se não usarmos a roupa ou o calçado, eles apodrecem. Se usamos, há uma renovação, há uma promoção. No meu caso, quando chega um estágio final de uma camiseta, por exemplo, tem várias coisas que eu posso fazer com ela. Porque tem hora que eu quero limpar a mão mexendo com uma coisa que não dá para fazer com a toalha, porque eu vou sujar a toalha. Então eu posso limpar essa camiseta velha e às vezes até usá-la como pano de chão ou até para fazer outras. Então, já que ela tem que partir e não serve para outra pessoa, porque ela já está querendo desmanchar, vamos usá-la ao extremo. A ponto de quando descartá-la, se ela for para o lixão, ela já vai quase que no processo de decomposição final. Vamos ter o máximo dessa estadia. E assim como aqueles elementos que dá para fazer isso. Dependendo do que nós estamos falando, não dá. Porque às vezes é uma incógnita que a pessoa faz um belíssimo calçado de couro. Perfeito. Só que não faz um solado à altura do couro. Aí o solado destrói, se desintegra e fica o couro, e ele não quer renovar o solado. Ele prefere te vender um outro novo. Então é melhor ele fazer daqui para frente de um couro que estraga tão rápido quanto o solado. Porque do contrário, o fabricante vai estar com um problemão, porque ele vai assumir um problema enorme com esse couro que vai ser descartado, que vai levar séculos, às vezes, para ser dissolvido, e um calçado que, se você não usar, no máximo 3 anos, ele desintegra todinho o solado. Mas se usar o calor do seu corpo, o calor de onde você pisa, há uma renovação dos elementos infraatômicos, subatômicos, intratômicos, atômicos moleculares, e vai havendo essa renovação e promoção consciencial. Então, a gente precisa, né, cobrar dos fabricantes essa maior consciência na fabricação dos seus próprios produtos.
Ele pode até cobrar um valor quase igual a um produto novo, mas nós queremos dar mais vida ao antigo, que ele fique conosco o máximo. E nesse processo que tudo está evoluindo conosco, se nós desapegarmos de certas roupas que não estão sendo usadas, elas vão evoluir com outros seres e onde elas estiverem, há uma ligação entre nós e elas. O bem que fizemos a ela pelo desapego vai gerar um bem para nós, que desapegamos. Daí, tomando consciência, voltando lá na Gênese, no item 18 do capítulo 6º, que na realidade é o Camille Flammarion psicografando Galileu, que é ele próprio. O próprio Kardec mostra isso na própria Gênese. Então, ele acessando as suas próprias memórias e chegando à conclusão que existe um único elemento no cosmos, do qual surgem todas as coisas. Elemento esse que agora eu posso vê-lo na camiseta, eu posso vê-lo no meu sapato, eu posso vê-lo no meu pet, eu posso vê-lo em tudo. Agora, cada coisa está no seu estágio, cada estágio com o seu momento de evolução. Porque se Camille enxergou nos vegetais o que nós enxergamos apenas no humano, plantas que pensam, sentem, raciocinam e se comunicam. Então eu posso ter um belo diálogo com as minhas plantinhas. Como eu tive com as minhas goiabeiras que estavam secando após uma viagem. Quando eu cheguei, elas estavam todas quase mortas e elas me ensinando como salvá-las. E deu certo. Colocamos todos os vasinhos dentro de um vasilhame com água que quase que cobriu todos os vasos. No outro dia amanheceram todas vivinhas, verdinhas. Não sei como foi o milagre de fazer uma metamorfose tamanha durante, no máximo, 8 horas. Então elas pensam, elas sentem, elas raciocinam e se comunicam. E se com os meus sentimentos, com a minha sensibilidade, porque é com eles que eu vou falar com a planta, assim como eu vou falar com o animal. Você vai ser amado, você vai ser cuidado, você vai receber tudo para crescer, só que você é um animal. Você tem o seu local, você tem o seu ambiente, você não é humano ainda. Está a caminho da humanização. Agora, eu não posso pegar atalho com você. Quer dizer, acelerar o seu processo, porque você não está pronto para isso. Então, após chegar no ápice do animal, passando por todas as espécies, não é passando apenas pelo corpo de um cachorrinho, ele já veio de um outro setor. Porque quando a pessoa fala, eu prefiro ter um gato como filho do que um humano, é claro, o gato não reage, às vezes reage, dependendo. O gato, quando ele olha nos seus olhos e vê o que você é, ele pode te dar uma bela arranhadinha. Tanto que você não consegue prender o gato se você der a ele liberdade. Ele escolhe quem ele quiser. Não é o caso do cachorro, que às vezes submete a maus tratos e não tem essa expertise. Então, quando esse ser, quando essa consciência elemental chegar no ápice do reino animal, ela ainda vai transformar em pré-humano, que são os guardiões da nossa casa, de nosso quintal, e etc. Vai passar por esses estágios, ora dentro do nosso corpo, ora fora. Ora gerenciando o nosso fígado, nosso baço, nosso coração, até ele assenhorar-se de todas as funções biológicas do corpo humano, já que ele tem a expertise dos corpos animais. É muito perto a diferença, mas é muita complexidade no corpo humano em relação ao de um animal. Tomando ciência de tudo isso, ele começa a ensaiar. Agora eu vou encarnar em você, gerenciando o seu sistema digestivo, por exemplo. Depois, o respiratório, circulatório, linfático, passou por todos os sistemas. Agora já dá para arriscar a ser o ser do corpo. Então, eu vou gerenciar todo o seu corpo. Ainda pré-humano, a caminho da humanização.
Gerenciei todo o corpo. Agora, o modelo organizador desse corpo. E todas as camadas sequentes até o mundo mental. Agora estou senhor da inteligência, do poder imaginativo, dos desejos, da memória, do sentimento, do pensamento, etc. Agora eu humanizo. Agora eu estou construindo e animando a forma humana. Porque agora ele não vai encarnar para alguém construir para ele. Até então, eu dei a ele a capacidade de ser o diretor do meu sistema digestivo. Mas nessa direção ele aprende a construí-lo. Ele só sai de lá o dia que ele aprender a cocriar todo o sistema digestivo e gerenciar. Então, quando nós estamos diante de uma roupa, de uma comida, disso, daquilo, o ideal é ver quem necessita daquilo um tanto mais. O alimento que fizemos em excesso, se não temos as aves, não temos o porquinho, o que eu posso fazer? No último caso, tem a composteira. Eu posso transformá-lo em adubo, né, vou dar trabalho belíssimo para as minhoquinhas, que estão evoluindo, e elas têm 2 corações. No futuro vai ter um só, mas por enquanto, dependendo do tamanho delas, tem 2 corações. Então, elas vão fazer um trabalho belíssimo de reciclagem dos orgânicos. E agora, Marcelo, a sua camiseta foi enterrada no fundo do seu quintal para virar adubo. É a melhor destinação que você pode dar a ela se você não quer que ela vá para o lixão. Agora, se ela for para o lixão com a consciência que você tem, já imaginou o que ela vai ensinar ao pessoal que está lá? Então, se tem condição de enterrá-la em seu quintal para que acelere o processo, faça isso. Se não tem, deixe ela ir sem peso de consciência. Mas tire o máximo dela como pano de chão, como paninho para você limpar as mãos, na hora que você está mexendo lá no carro, que sujou a mão de óleo, dê a ela trabalho. Bom, agora já não tenho mais utilidade para você. Então agora você vai levar a mensagem que aprendeu comigo lá para o pessoal que está abandonadinho lá no lixão. Ou eu tenho um espaço no meu quintal, vou fazer um belo buraco ali, vou jogar todos esses elementos que são mais fáceis de dissociação e eles vão transformando em adubo, vai entrando na sua cenoura e depois volta para o seu corpo de novo. Agora, não para ser a camisa, mas para ser a sua pele, para ser os seus ossos, para ser parte literalmente de você. Bom, assim nós vamos entendendo a infinitude, né, da criação. Vamos encerrando por aqui, agradecendo, né, muito a Sebastião Camargo por essa oportunidade da obra que a gente lê, estuda e tê-lo conosco para nos explicar, né, e ampliar a nossa visão. Agradeço a presença de todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, aqueles que irão nos assistir depois, posteriormente, nossa gratidão. Muita luz, muita paz a todos. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.